Se você já leu o livro de Gênesis, sabe que o camelo foi um elemento presente na vida dos patriarcas. Essa palavra aparece cerca de 14 vezes no livro, ligado principalmente às histórias de Abraão e José. Porém, alguns críticos da Bíblia dizem que os camelos mostram que o livro de Gênesis foi uma fantasia posterior, já que o camelo só veio a ser domesticado na região cerca de 1000 anos depois de Abraão. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo entenderemos essa descoberta e veremos se elas contrariam ou não o texto bíblico e a historicidade do Gênesis. Uma pesquisa conduzida pelo professor Erez Ben Yosef e a doutora Lidar Sapir-Hen, do Departamento de Arqueologia e Culturas do Oriente Próximo da Universidade de Tel Aviv, mostrou que os camelos na região do Levante, que inclui a Síria, o Líbano, a Jordânia e Israel, não foram domesticados até cerca de 930 a.C., cerca de 1000 anos depois do período em que o relato bíblico os retrata. Os restos mortais de camelos domésticos mais antigos encontrados em Israel foram escavados no Vale de Aravá, uma grande bacia desértica no sudeste da fronteira com a Jordânia. A crença geral é que esses camelos domesticados foram introduzidos pela primeira vez em Israel por meio dessa porta de entrada natural que leva da Península Arábica. Antigamente, o Vale Aravá era um local primário para a fundição de cobre. Em 2013, o Dr. Ben Yosef supervisionou escavações renovadas no vale. Junto com Sapir-Hen, eles foram capazes, através da datação por radiocarbono, de datar os restos mortais dos camelos domesticados em cerca de 930 a 900 a.C. Outros poucos restos de mortais de camelos foram encontrados em estrados anteriores. No entanto, acreditava-se que pertenciam a camelos selvagens. Acredita-se que essa transformação regional, adotando os camelos como principal meio de transporte, esteja relacionada à invasão de Israel pelo faraó Sisaque I durante esse período. Essa invasão, inclusive, é bem atestada na Bíblia e amplamente corroborada por descobertas arqueológicas. Os pesquisadores dizem que os antigos egípcios podem ter imposto essas mudanças e trazido camelos domesticados após conquistar a área em uma campanha militar que foi mencionada em fontes bíblicas e egípcias. Com base nisso, muitos críticos da Bíblia enxergam como uma contradição entre a Bíblia e a história. Veja um trecho do comunicado de imprensa da Universidade de Tel Aviv sobre tais descobertas. As descobertas publicadas recentemente no periódico Tel Aviv enfatizam ainda mais as divergências entre os textos bíblicos e a história verificável, e definem um ponto de virada no envolvimento de Israel com o resto do mundo. Além de desafiar a historicidade da Bíblia, esse anacronismo é uma prova direta de que o texto foi compilado bem depois dos eventos que escreve. Não demorou muito para a pesquisa virar manchete na mídia em 2014. Manchetes como Arqueologia dos camelos contradiz a Bíblia, Camelos não pertencem ao Antigo Testamento, Origem dos camelos mostra erro na Bíblia. Isso se dá porque Abraão e os patriarcas devem ter vivido entre 2000 e 1500 a.C., então não teriam que existir camelos domesticados nessa época e região. Porém, será que isso é verdade? Será que essa pesquisa revelou um erro na Bíblia? Será que Abraão não poderia ter tido camelos? Na verdade, é bem sabido que os camelos foram domesticados desde cerca de 2500 a.C., se não antes. Essas áreas de domesticação incluem o sul da Arábia, partes da Mesopotâmia e o sul e centro da Ásia. Numerosas descobertas foram feitas confirmando essa domesticação precoce de camelos, tanto das variedades dromedário de uma corcova, quanto bactriano de 2 corcovas. O que os críticos esquecem é que Abraão não era original de Canaã, mas sim da Mesopotâmia, onde os camelos já haviam sido domesticados há muito tempo. Não teria sido incomum, então, que ele tivesse levado os camelos para a viagem até Canaã. Além disso, é verdade que os camelos não apresentavam um papel grande e significativo na vida patriarcal inicial. Nos registros das posses dos patriarcas, eles aparecem sempre por último ou quase por último.
que enfatiza a sua falta de importância. Na Mesopotâmia, temos alguns achados que indicam ou sugerem que o camelo já era domesticado bastante cedo, como por exemplo uma placa suméria de cerca de 2500 a.C. de Esruna mostra uma imagem de um camelo com um cavaleiro. Um texto do século 21 a.C., da cidade de Pus-Rin Dagan, no Iraque moderno, pode registrar entregas de camelos. Um texto do século 18, citando um texto anterior do terceiro milênio, da antiga Nippur, no Iraque moderno, diz: o leite do camelo é doce. Também temos uma escultura de um cavaleiro de camelo arameu, em exposição no Altes Art Museum, datada do século X a.C. O artefato foi encontrado em Tel el-Halaf, na Mesopotâmia, por Max von Oppenheim, que originalmente datou a peça do terceiro milênio antes de Cristo. Saindo da Mesopotâmia, vemos que Abraão também passou pelo Egito na sua jornada. Inclusive, os camelos aparecem pela primeira vez como presentes do faraó a Abraão. Um petroglifo foi descoberto, representações de camelos domesticados no Egito, ao lado de inscrições proto-sinaíticas, em uma face de rocha no Wadi Nasib. À direita das inscrições estão 2 camelos. Embora o primeiro camelo tenha parcialmente sido desfigurado, o camelo que o segue é distinto e facilmente identificável com um dromedário. O camelo da frente parece ser seguido por um homem caminhando. Um segundo homem caminhando está claramente liderando o camelo que o segue. Esses petroglifos podem ser datados de algum momento entre os séculos 19 e 15 a.C. O segundo conjunto de petroglifos relevantes de camelos no Egito vem de uma escultura em pedra perto de Aswan e Geziré, no Alto Egito. Essa escultura retrata um homem conduzindo um camelo dromedário com uma corda, junto com 7 caracteres hieráticos à esquerda do homem. Toda a escultura foi datada do período da sexta dinastia do Egito, de cerca de 2345 a 2181 a.C. Beleza, mas e no Levante? Seria realmente impossível que estivessem presentes em Israel e no Levante mais amplo os camelos antes de 930? A pesquisa em questão foi baseada principalmente em escavações em minas de cobre no Vale de Aravá. Como nenhuma evidência conclusiva foi encontrada de restos de camelos domesticados anteriores a 930 a.C., concluiu-se que os camelos não foram domesticados antes disso para a região mais ampla do Levante. Chegaram à conclusão que não haveriam camelos domesticados naquela época e a Bíblia foi falsificada por isso é absurda. As evidências mostram que os camelos foram domesticados em regiões vizinhas por até 2000 anos antes. Seria irracional concluir que, durante um período de tempo tão longo, nenhum camelo domesticado ou rebanho de camelos foi trazido para o Levante. O comércio de longa distância já havia sido estabelecido. A domesticação desses animais em outros locais teria sido bem conhecida pelas pessoas no Levante. Só faria sentido que eles tivessem feito o mesmo que em menor escala. Porém, existem sim evidências da domesticação inicial de camelos no Levante. Uma lista de rações foi descoberta na cidade de Alalak, no norte do Levante, datada do século XVI a.C., documentando rações alimentares a serem dadas aos animais na cidade. Dentro do texto está a linha uma medida de forragem para um camelo. Um outro selo cilíndrico sírio, datado de cerca de 1800 a.C., retrata 2 pequenas figuras cavalgando em um camelo de 2 corcovas, que podem ser 2 divindades ou um casal humano real. Assim, os cavaleiros no selo sugerem que cavalgar camelos já era conhecido no Levante já em 1800 a.C. Uma pequena estatueta de camelo foi encontrada na cidade de Biblos, no atual Líbano, no Levante, datada do século 19 ou 18 a.C. Essa estatueta está sem uma corcova e carga aparente em suas costas, que havia sido originalmente fixada com um encaixe. Além disso,
um crânio de camelo foi encontrado em uma tumba cananeia, datada de cerca de 1700 a.C. Novamente, tudo isso contribui para o peso das evidências da domesticação de camelos no Levante durante a era patriarcal. Concluímos com esses dados que o camelo já era domesticado no Levante no período dos patriarcas, mesmo que em pequena escala. Vemos que as escavações no Vale de Aravá não desmentem a Bíblia ou provem sua falsificação, porém confirmam outro evento que também foi registrado na Bíblia, a invasão do faraó Sisaque a Judá. Os críticos são rápidos em ridicularizar o relato bíblico com qualquer nova peça de evidência contrária, sem nem mesmo considerar o que o relato bíblico realmente diz. As conclusões são baseadas em meras suposições do texto bíblico. Certamente, esse é o caso dos camelos levantinos, porque, na verdade, as descobertas de Ben Yosef e Sapir Ren nos ajudam a confirmar o relato bíblico.